Existe uma oração que o céu valoriza mais do que qualquer outra, e ela pode ter sido feita por você, sem nem perceber. Elias. O que foi que Jesus disse sobre as suas orações feitas deitado, sem palavras, no silêncio da noite? Olá, vou te contar no decorrer do meu relato. Meu nome é Elias Hartman. Tenho 53 anos, moro em Amarillo, no Texas, e trabalho como caminhoneiro desde os 22. Sabe aquele tipo de vida onde tudo é na estrada? Caminhão, posto, solidão e o rádio velho que só pega quando quer. Essa era a minha rotina. Nada extraordinário, mas também nada fácil. Minha esposa faleceu faz 7 anos, depois de uma luta contra o câncer. Desde então, eu me tornei um homem mais calado. Mas para dentro, meu único filho se mudou para outro estado, e a gente quase não se fala. Quando o silêncio se instala dentro da gente, até Deus parece longe, sabe? Eu sempre tive fé, nunca deixei de acreditar, mas com o tempo, comecei a me sentir errado, especialmente nas orações. Eu vi aqueles pregadores falando em voz alta, ajoelhados, cheios de palavras bonitas, e eu ali, cansado, sozinho na boleia do caminhão, ou estirado na cama de um motel barato, tentando falar com Deus, mas deitado em forças. E depois vinha a culpa. Será que ele me ouve assim? Será que isso é de respeito? Toda noite era essa luta, entre a fé que ainda me mantinha respirando, e o peso da culpa por não ser o cristão ideal. Eu achava que a oração precisava ter um formato perfeito, postura certa, palavras certas. E se não fosse assim, Deus não ouviria. Foi com esse coração cansado, confuso, mas ainda buscando que tudo aconteceu naquela madrugada. Uma noite que parecia comum, mas que mudou tudo. Eu morri, e o que vi do outro lado destruiu todas as ideias erradas que eu tinha sobre Deus. Era quase 2 da manhã, quando encostei o caminhão num posto de beira de estrada, no trecho entre Wichita Falls e Lobocunto. O freio a ar tinha começado a chiar no meio da serra, e resolvi parar antes que o problema ficasse sério. O lugar estava deserto, só o barulho do vento, das bandeiras tremendo no alto, e uns postes de luz lutando contra a escuridão. Abri a lateral da cabine, peguei minha lanterna e fui até o eixo traseiro. Me agachei, mexi em umas conexões, e foi aí que senti uma pontada aguda, seca, bem abaixo da costela. Como se algo tivesse rasgado por dentro. Eu ainda tentei levantar, mas minhas pernas fraquejaram. A lanterna caiu da minha mão e rolou pelo chão de cascalho. Ai! Tentei chamar por socorro, mas minha voz não saía. Minha cabeça girava. Me apoiei no para-choque, respirando com dificuldade até que tudo ficou turvo. Era como se o ar estivesse sumindo e o tempo parando. Eu caí de lado, meio enrolado no próprio braço, olhando para a luz da lanterna, piscando devagar, como se estivesse se apagando junto comigo. Não vi ambulância, não vi ninguém correndo, só silêncio. Um silêncio que engoliu tudo. Me dei conta de que estava morrendo, sozinho, no chão frio, sem orações bonitas, sem tempo de pedir perdão, sem joelhos dobrados. Só eu, o céu escuro e a sensação de que meu coração estava parando. Mas, de repente, tudo mudou. O frio sumiu, a dor se foi, o peso do corpo desapareceu como se eu tivesse tirado uma armadura de chumbo. Quando abri os olhos novamente, não era mais noite, e não era mais o posto de gasolina, eu estava em outro lugar, um lugar tão cheio de paz, que as palavras não fazem jus, como se cada átomo ali cantasse silêncio. E foi ali naquele lugar de luz viva e brisa que não vinha do vento, eu vi pela primeira vez uma voz que atravessou toda a minha alma. Elias, não era só um chamado, era como se alguém que sempre me conheceu estivesse me esperando. E naquele instante, eu soube, eu tinha morrido. Mas o que viria a seguir seria a maior revelação da minha vida. O lugar onde me encontrava não parecia ter chão, nem céu, e ainda assim havia firmeza sob meus pés, e uma luz acima de mim, viva e acolhedora. Tudo ao redor era calmo, como se o tempo tivesse se rendido à eternidade. Não havia som, mas havia melodia. Não havia palavras, mas tudo falava. Uma paz tão profunda que me fez chorar, sem lágrimas. De repente, à minha frente, uma presença começou a se formar. Não era como um corpo físico, mas eu sabia exatamente quem era. Meu coração gritou antes mesmo da razão entender. Era Jesus. Ele não chegou com relâmpagos nem gritos. Ele simplesmente estava, como se sempre tivesse estado. E quando me olhou, não havia julgamento, nem frieza, nem cobrança. Só um amor que atravessou todas as minhas feridas, todas as minhas noites mal dormidas. Todos os Deus me perdoe que eu nunca disse, em voz alta.
ele caminhou até mim devagar, e quando parou diante dos meus olhos, sorriu. Um sorriso que não veio só do rosto, mas de toda a eternidade, e disse: Elias, eu ouvi todas as suas orações, senti minhas pernas fraquejarem. Mas ali, naquela realidade, eu nunca caí. Ele continuou: aquelas que você fez dirigindo, as que murmurou deitado antes de dormir, até as que nunca terminaram, eu ouvi todas. Eu queria falar, explicar, pedir desculpas, por não ter orado mais de joelhos, por ter cochilado orando, por ter me sentido indigno. Mas ele sabia tudo, e antes que qualquer palavra saísse da minha boca, ele tocou no meu ombro e disse: Vem, quero te mostrar algo. E então, tudo ao meu redor se transformou. Então tudo ao meu redor se transformou. Como se as nuvens se movessem por dentro da eternidade, uma nova cena se abriu à minha frente. E o que vi mudou para sempre. A forma como eu entendo a oração. E como vejo o coração de Deus. A cena diante de mim se abriu como uma janela viva no tempo. Era como se eu estivesse dentro de um pensamento de Deus. Vi a mim mesmo, mas não como me via nos espelhos do mundo. Vi a minha alma, frágil, cansada, mas ainda lutando por fé. Estava deitado, naquela mesma noite de inverno, dentro do caminhão, com os olhos semi-abertos e a respiração pesada. Eu mal tinha forças para pronunciar o nome dele. Jesus apontou para aquela cena e disse: Essa foi uma das suas orações mais altas. Eu trarei. Como assim alta? Eu mal falei, só pensei, só desejei, só doeu, mas ele continuou. O céu não mede volume, mede verdade. Ele estendeu a mão, e como um véu sendo rasgado, outras cenas começaram a surgir. Vi um homem idoso orando deitado em um hospital, preso a tubos. Vi uma mulher chorando em silêncio no escuro do quarto, sem conseguir se ajoelhar, por causa da depressão. Vi crianças orando com a cabeça no travesseiro, falando baixinho para ninguém ouvir. Vi eu mesmo, mais novo, aos 20 e poucos anos, ainda com minha esposa viva, orando deitado ao lado dela, achando que era pouco. Todos esses momentos, Jesus disse, subiram como incenso diante do Pai. Ele então olhou dentro dos meus olhos, e ali eu senti que nenhuma máscara resistia. Ele via tudo. E ainda assim, sorria. Elias, muitos dos meus filhos acham que precisam fazer uma performance para que eu os escute. Ajoelham-se, mas suas mentes estão longe. Fazem orações bonitas, mas não me entregam o coração. Nesse instante, ele mostrou outra cena. Eu estava ajoelhado anos atrás na igreja, usando palavras ensaiadas, tentando parecer forte, mas minha mente vagava. Meu coração estava seco. Ali, Jesus disse: Eu vi a forma, mas não vi você. Aqui, apontando para mim deitado, com a testa suada, cansado e murmurando Senhor, me ouve. Aqui eu vi tudo de você. E eu respondi. Aquilo me desmontou. Você achou que estava fazendo mas estava me dando tudo o que tinha. Foi então que Jesus estendeu a mão sobre o peito e disse: É aqui que a oração começa. Não no corpo, não na postura, mas na verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As palavras dele não soavam como um sermão. Era como se meu espírito se lembrasse delas. Como se eu já soubesse, lá no fundo, que sempre foi sobre isso. E quando a alma se deita em mim, é quando mais ouço. Jesus estendeu a mão. E como se o céu se dobrasse sobre si mesmo, fui transportado para outra visão. Era noite. Uma noite escura e fria, em algum deserto que eu não reconhecia. Mas no centro daquela paisagem desolada, estava um homem deitado em uma rocha, com os olhos abertos, encarando o céu. Era Davi, não o rei em glória, mas o fugitivo, sozinho, perseguido, vulnerável. Jesus sussurrou, como se lesse minha alma, Salmo 63, versículo 6. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Davi ali, estirado no chão duro, sem coroa, sem soldados, sem templo. Apenas com o coração exposto diante de Deus. Não havia louvor cantado, nem orações eloquentes. Só pensamento e sede da presença divina. Ali, disse Jesus, não havia postura, só presença. E então, mais uma vez, as visões se multiplicaram diante de mim, como ondas suaves. Uma idosa camada, murmurando: Senhor, me leva quando for a tua hora, com olhos marejados. Um pai desempregado, deitado no sofá, orando em silêncio para não acordar os filhos. Uma jovem solitária no escuro do quarto, falando com Deus pela primeira vez em anos, deitada, com medo de dobrar os joelhos.
e não saber o que dizer. Jesus me olhou com ternura, como quem entende o peso do que ninguém vê, e declarou a Elias: a noite não é ausência, é convite. As camas se tornam altares quando o coração se volta para mim. Mesmo que o corpo esteja cansado, foi então que ele apontou para mim. Naquela madrugada da minha morte, deitado no chão do poço, tentando dizer alguma coisa, mas sem conseguir, e completou a tua última oração. Ainda que sem palavras eu ouvi como louvor, porque o céu não exige performance. Ele reconhece entrega. Eu comecei a chorar, mas não era tristeza. Era um choro de libertação. Como se todos os anos de culpa, de comparação, de esforço para parecer alguém diante de Deus estivessem sendo desfeitos ali. É na vulnerabilidade da noite, disse Jesus, que muitos me encontram sem máscara. Pontos me encontram sem máscara. A alma cansada fala mais verdade do que 1000 discursos decorados. E naquele momento, compreendi a cama onde achei que estava falhando. Era o altar, onde Deus me visitava. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A madrugada em que eu só consegui sujar foi o lugar onde o céu se inclinou para ouvir. As visões começaram a mudar. A luz suave que antes preenchia o ambiente foi dando lugar a cenas mais densas. Não eram sombrias, mas pesadas. Jesus me levou a um lugar que parecia uma grande assembleia. Centenas de pessoas, todas ajoelhadas. Algumas choravam. Outras repetiam orações decoradas com fervor, mas havia algo estranho. Nada subia. Era como se aquelas orações não saíssem do chão, como se ecoassem apenas dentro da própria boca. Eu vi pessoas com a postura perfeita, mas olhos vazios, mãos erguidas, mas corações trancados. Jesus olhou para mim com tristeza no olhar e disse: nem toda reverência é verdadeira, nem toda a postura é rendição. Ele apontou para uma mulher que orava com eloquência, voz firme, mãos estendidas para o alto, mas ao seu redor, vi pequenos espelhos flutuando, todos voltados para ela. Era como se sua oração fosse mais sobre ser vista do que ouvida no céu. Essa disse Jesus. Ora para manter sua imagem, ela me busca. Mas com filtros em seguida, vi um homem de terno impecável, ajoelhado no altar de uma igreja. Sua oração parecia intensa, mas Jesus me mostrou o que acontecia dentro dele. Pensamentos de julgamento, comparação, vaidade espiritual. Era como se ele estivesse num palco, buscando aprovação, não perdão. Oram bonito, mas não oram verdadeiro, Jesus afirmou. E acham que, por estarem ajoelhados, me impressionam. Aquilo me quebrou. Quantas vezes eu mesmo tentei orar do jeito certo, só para me sentir aceito. Quantas vezes eu repeti palavras, esperando me sentir mais espiritual, e sair vazio. Aquelas cenas me mostraram que o orgulho pode se esconder até na oração. Elias, ele disse, a oração que eu amo é que não tenta me impressionar, só me encontra. E então, como um contraste, Jesus mostrou de novo aquela mulher no quarto escuro, deitada, chorando sem palavras. Um senhor com Alzheimer, repetindo a mesma frase para Deus antes de dormir. Um jovem dependente químico, tentando orar com os dentes travados pela abstinência. Esses, disse Jesus, não sabem orar bonito, mas são verdadeiros. E eu me agrado deles. Ele olhou para mim e concluiu com firmeza e compaixão. Ajoelhar-se pode ser um ato santo, mas se não vier do coração, é só um gesto. A cama, o chão, o banco, tudo se torna altar quando há verdade. Eu busco filhos, não atores. Depois daquela sequência de revelações, ficamos em silêncio. Um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. Eu senti como se tudo o que eu tinha carregado por dentro da vida inteira tivesse finalmente sido exposto, compreendido e curado. Jesus caminhou ao meu lado por uma espécie de trilha luminosa. As cores ao redor eram indescritíveis. Não eram cores como as da terra. Eram como emoções vivas. A cada passo que dávamos, eu senti o peso do meu passado sendo lavado. Era como andar dentro da graça. Paramos diante de um campo vasto. Ao fundo, havia uma árvore imensa, como eu nunca tinha visto. Suas folhas pareciam ouro líquido, e cada uma delas sussurrava palavras que eu não entendia, mas sentia: paz, liberdade. Lá, Jesus olhou para a árvore e disse, quase como se falasse consigo mesmo: é aqui que muitos descansam depois da batalha. É aqui que os que terminaram sua corrida são recebidos. Eu senti meus olhos arderem. Parte de mim queria ficar. Depois de tudo o que eu tinha visto, como voltar, como encarar o mundo depois de ter tocado a eternidade, foi quando Jesus virou para mim e falou com uma voz firme, mas cheia de ternura: Elias, eu te trouxe até aqui, não para te prender, mas para te preparar. Ainda não chegou a tua hora, mas chegou o teu chamado. Ele estendeu a mão, e diante de nós surgiu uma última visão. Desta vez,
do mundo real, vi meu corpo caído no chão do posto. 2 paramédicos correndo. Ainda havia tempo. Jesus segurou meus ombros e olhou nos meus olhos. E o que ele disse ficou gravado em mim como fogo. Volte e diga aos meus filhos que eu ouço, mesmo quando eles estão deitados, mesmo quando acham que falharam, mesmo quando só conseguem sussurrar. Diga que a cama pode ser um altar, que as madrugadas são solo sagrado, que o cansaço não é vergonha, é ponte. Minha garganta apertou. Minha alma queria obedecer, mas meu coração ainda hesitava. Eu tremia por dentro. Foi então que ele disse algo que me desmoronou, Elias. Aquela última oração que você tentou fazer antes de morrer, eu escutei inteira, porque eu escuto até o que o coração não consegue dizer. E então, com o último toque em meu peito, ele completou: você não me decepcionou, você me encontrou. Agora vá e ajude outros a me encontrarem também. Em um instante, tudo se apagou. Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi a luz fria da ambulância, piscando no teto. Tudo estava embaçado. Eu ouvi vozes, máquinas apitando, alguém chamando meu nome. Meu corpo doía, minha boca estava seca, e o ar parecia rasgar minha garganta. Mas eu estava vivo, contra todas as expectativas. Eu tinha voltado. Um dos paramédicos segurava minha mão, como se tivesse acabado de salvar um velho amigo. Eu não consegui falar nada, só chorei. E não era pelo susto, era porque eu sabia, no mais profundo do meu ser, que algo havia mudado para sempre. Eu não tinha apenas escapado da morte. Eu tinha conhecido o céu. E mais importante, eu tinha sido tocado por Jesus. Os médicos disseram que eu tive um colapso interno, que o fato de terem me encontrado tão rápido era milagre. Mas nada do que eles disseram explicava o que eu sentia por dentro. Uma paz diferente, uma clareza nova e uma missão que pulsava no peito. Eu precisava contar o que tinha visto, o que tinha aprendido, porque o mundo precisa saber que Deus não rejeita quem está fraco demais para se ajoelhar. Depois que voltei para casa, minha vida continuou simples. Ainda sou caminhoneiro. Ainda passo longas noites sozinho na estrada. Mas agora, cada parada é um altar. Cada cama de hotel barato é um lugar de encontro. E cada madrugada, por mais silenciosa que seja, é uma oportunidade de conversar com o Pai. Eu não oro mais com medo. Não me culpo quando oro deitado. Não me comparo com orações ensaiadas. Porque eu sei, com tudo que sou, que Deus escuta o coração. Ele não espera um show, ele espera a verdade. E a verdade é que mesmo quando eu achei que estava falhando, ele já estava me ouvindo. Que história incrível e transformadora. A Bíblia nos lembra em João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Muito obrigado, Elias, por compartilhar essa experiência tão profunda conosco, e a você que assistiu até aqui. Que as bênçãos do céu invadam o celular, especialmente nas madrugadas mais silenciosas. Lembre-se, Deus não espera a performance, Ele escuta a verdade. Nos vemos no próximo vídeo.